Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Li Dias do canal Grimório Adaptado e eu venho aqui trazer o tema sobre os erros que são encontrados nos Grimórios. Ah, eu mencionei aqui no vídeo anterior, né, sobre aquela questão do sacrifício de sangue, que é mencionado trazendo ali uma prática contraditória à sua base salomônica, né, do sistema grimorial salomônico, e também trouxe ali algumas questões, né, trazidas também com relação a erros ortográficos, né, do hebraico nos pantáculos e nos textos da clavícula de Salomão ali abordados pelo próprio autor da clavícula traduzida, né, do seu idioma original para o inglês, que é Samuel MacGregor Mathers, e a gente vê que esses erros também eles acabam se propagando nas traduções. A gente vê, por exemplo, assim, eu mesmo já tive uma grande dificuldade de interpretar qual era a real natureza daquilo que era proposto na ritualística em um determinado ponto, quando eu li ali o Tratado Alimentar de Magia Prática do Papi, que trazia um trecho onde dizia que no ato da conjuração dos anjos, né, poderia acontecer daqueles espíritos serem difíceis de atender o chamado do operador e se apresentarem. Então dizia ali, né, que ele deveria fazer conjurações mais potentes. Só que a forma como se referia àqueles anjos, né, primeiro falava dos anjos e depois dizia que se eles fossem desobedientes para atender o chamado do operador, se referia a eles como demônios. Então eu levantei ali uma grande dúvida, né, quando eu me deparei com aquele texto, porque primeiro fala de anjo e depois fala de demônio. E eu fiquei naquela dúvida. Afinal de contas, qual a natureza dos espíritos a qual se refere essa prática? Então depois eu fui descobrir, né, me veio a ideia, e eu fui pesquisar, e eu descobri que a palavra demônio que vinha naquela tradução, na verdade, se referia à palavra daimon, que significa simplesmente espírito. Mas a clavícula de Salomão, ela é muito clara quando revela que os espíritos que são chamados são espíritos de natureza densa, né? Pelo comportamento que eles apresentam na narrativa de como eles se comportam tentando assustar o operador e também sobre as ameaças que eles supõem representar, né? Então, assim, há muitos erros, como por exemplo esse de tradução de uma palavra que dá a ela um sentido negativo, no caso da palavra daimon, porque daimon pode ser um espírito bom também. A gente vê outros erros, como MacGregor Mathers diz também, com relação ao idioma, né? Então a gente pega erros de tradução. E além dos erros de tradução do idioma hebraico para o inglês, ou do latim para o inglês, dependendo do grimório, a gente vê que esses erros também vêm para o nosso idioma português. Então eu mesmo peguei ali no próprio Tratado Alimentar de Magia Prática do Papi, a gente vê ali alguns erros de transliteração em algumas conjurações. Então, por exemplo, você vai encontrar muito ali uns nomes escritos como IE, quando na verdade era para ser Iá. Você pega ali, por exemplo, texto como Sadai, a palavra Sadai, mas não é Sadai, a palavra é Shaddai. Então ali faltou um H. Por quê? Porque a letra Shin, em algumas ocasiões, dependendo de uma pontuação que ela traz, se ela estiver ali acompanhada dos pontos maçoréticos, ela demonstra qual vai ser a pronúncia. Ela pode ter um som de SH ou som de S, dependendo dessa pontuação. Mas esses textos antigos, muitas vezes, eles não vinham com essa pontuação. Então, aquele que não estava 100% familiarizado com o hebraico, ele não ia conseguir traduzir isso daí 100% correto. Então, assim, na transliteração acaba vindo com esses erros, né? O próprio nome do Criador, né, do Deus de Israel, ele sofreu esse tipo de interpretação errônea com relação às letras, né, hebraicas. Quando veio na tradução ali, que eu mencionei também em vídeos anteriores, as letras Yod, Re, Vav, Re. Então, no alemão, né, quando Martinho Lutero faz aquela tradução ali, a letra Yod, ele coloca para a letra substituta ali para o alemão a letra J, que tem também o som de I. Mas trazendo para o latim e depois, posteriormente, para as línguas derivadas do latim, como o português, por exemplo, e até o inglês, esse J veio com o som de J que tem nas línguas latinas, né, de origem latina. Então, assim, perdeu a pronúncia original.
A gente encontra, além desses erros, né, também aí, na própria clavícula de Salomão, erros ali, que eu mencionei aqui, o Tratado Alimentar, né? A gente encontra também erros ali na clavícula de Salomão, quando a gente pega os nomes divinos que são pronunciados nas conjurações. Alguns nomes que vêm ali, a gente vê que são deveriam ser transliterações dos nomes divinos. Então você pega ali, por exemplo, a palavra Elohi, Eloi. Na verdade, deveria ser uma tradução como Elohe, Eloe, Elohi. Então faltou uma letra E antes desse I, que seria meu Deus. Né? A gente vê, ou então Elohai. Então a gente vê faltando ali certas letras que não vêm nessa transliteração de forma correta. Por quê? Traduzido do inglês, esse Eloi viria com a tradução de Elohai, porque a letra I pode ser pronunciada como Ai. Né? Então, assim, além desses erros de transliteração que fazem com que as pessoas pronunciem de forma incorreta, eu abordei aqui ontem também aquela questão do tema de interpretação filosófica, né, de acordo com a tradição. Você pega, por exemplo, na própria clavícula de Salomão, dessa versão, dessa edição que eu mencionei, que tem o prefácio lá de Andrew Gilbert, no final dela, existem muitas tabelas de correspondência e a gente vê ali as tabelas de correspondência com muitos erros. E, tipo assim, os nomes trocados, nas correspondências trocadas, com ordens incorretas. Eu já vi também livros que traziam essas correspondências, muitas vezes aquelas mais básicas, né, para todo aprendiz, onde trazia ali uma certa inversão de algumas dessas correspondências. Isso vem, dizem alguns, né, que é feito de forma proposital. Em contrapartida, pode ter sido erro também do próprio autor do livro, né? Como pode ter acontecido no caso daquele que fez as traduções e não tinha um conhecimento completo a respeito do tema. Com relação a esses erros de interpretação filosófica, um dos primeiros que eu me deparei também foi ali com relação à atribuição, né, do anjo regente da esfera de Marte, né, a esfera de Gévora, ao anjo Samael. Então, por que eu falo que isso é um erro de interpretação filosófica? Porque esse anjo, dentro da tradição cabalística, se refere ao Satã, ou seja, ao adversário, ao opositor, ao advogado de acusação. Então, como a gente trata da magia, né, visando alcançar esferas superiores para elevação do ser, né, e você coloca ali justamente na esfera da força um ser que faz oposição e alimenta o seu aspecto negativo, isso não faz sentido algum. Então a gente vê claramente que isso é um erro de interpretação, sendo que os próprios judeus, os próprios cabalistas, evitam de pronunciar certos nomes, né, porque sabem que o nome carrega aquilo que ele transmite em sua própria essência, através de sua pronúncia, movimentando energias que aquela essência representa. Então, não faz sentido você lidar com um ser de uma natureza negativa que alimenta as suas sombras para tentar buscar elevação. Né? Na verdade, a gente encontra também em outros livros, né, dentro da tradição ali, que abordam o anjo regente dessa esfera como Camael. Então, esse anjo Camael não traz a tradução do nome dele em lugar algum, porque eu mesmo não encontrei. Né? A menos que alguém saiba, coloque aí nos comentários onde tem a tradução, porque eu não conheço um livro que traz a tradução desse nome. Então, Camael, eu fui descobrir lendo os próprios salmos, né? Eu já trouxe aqui o significado do nome de Camael, tem um vídeo aí no canal que fala a respeito, quem interessar pode buscar lá para conferir. Então, assim, vai de encontro àquilo que a tradição ensina, né? A tradição cabalística. E como o ritual salomônico tem esse embasamento cabalístico, que é corroborado pelo próprio autor, como eu já trouxe no vídeo anterior, né? Então não faz sentido você fazer uso de uma ferramenta que é o sistema salomônico e fazer o uso dele de forma incorreta, né? Perdendo ali o seu princípio. Então, aquilo que eu apresentei no vídeo anterior é para que o operador, né, aquele que estuda, aquele que está aprendendo, busque primeiro informações, procure entender como que funciona o acesso às energias superiores, o acesso à espiritualidade,
para comandar energias de polaridade negativa, sendo que muita gente tenta fazer justamente o contrário, para você não incorrer em situações de grande dificuldade e que talvez, né, não se sabe, talvez não seja fácil de você reverter caso entre em uma situação dessas, né? Eu deixo um alerta, na verdade, com relação a isso, porque eu mesmo, como aprendiz, no meu princípio, né, fazendo ali as minhas experiências, eu cometi erros. Então, ninguém está livre de erros. A gente pega as lições que trazem os textos do qual fazem uso ali, do qual faz uso o sistema salomônico, e a gente deve aprender com aqueles textos. Eles trazem lições sobre os personagens e mesmo aqueles que estavam tão próximos do Criador também tiveram suas falhas, cometeram seus erros, né? E a lição que é trazida ali é que nenhum de nós está livre de sucumbir à nossa natureza negativa. Entretanto, contamos com a misericórdia do Criador do universo para que possamos seguir adiante e nos aproximar e nos conectar com Ele. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.